Um ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus, que toma a glória de Deus. Então, no nosso ser, irmãos, Deus tem de ter, na nossa vida, Deus tem de ter a primazia. O que toma o lugar de Deus, a primazia de Deus na nossa vida, se torna um ídolo para nós, mesmo que não seja uma imagem, mesmo que não seja uma estátua, é o princípio da idolatria atuando. Então, em Salmos 115, até é um trecho que nós vemos no Alimento Diário de hoje, tem alguns versículos que podem nos ajudar a entender por que Paulo começa, antes de falar dos dons, ele começa falando da idolatria. Então, no Salmo, capítulo 115, versículo 3 diz: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. E a partir do versículo 4, ele começa a tratar dos ídolos. Ele diz: prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Ele está falando das nações. Então ele está fazendo uma comparação com Israel, crendo no Senhor, e as nações, crendo nos ídolos. Esse salmo, falando das nações, e 1 Coríntios 12, 2, citando os gentios, mostra que uma vez que nós cremos no Senhor, uma vez que nós temos um Pai, o Deus verdadeiro, nós não podemos ter nada nessa terra que tome a glória de Deus, que tome o lugar de Deus na nossa vida. Isso é algo que os gentios têm. Nós que somos um povo com um Pai, nós que somos filhos de Deus, não podemos. Então nós precisamos detectar isso na nossa vida, e se há esse princípio da idolatria, precisa ser abandonado. Então, versículo 4: prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Agora veja o versículo 8. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Então veja, irmãos, o que a idolatria faz com uma pessoa? Ela deixa essa pessoa dessa forma. Então é uma pessoa que tem boca, mas não consegue falar. E aqui nós estamos falando principalmente de falar a palavra de Deus, falar as coisas de Deus. Tem olhos e não vê, a mesma coisa, não consegue ver nada espiritual na sua frente. Tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Então, quando um cristão, quando um filho de Deus se envolve com essas coisas, ele fica dessa maneira. E é por isso, baseado nesse princípio, que Paulo fala lá em 1 Coríntios 12. Ele diz: sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Então por que Paulo fala esse versículo? Porque um pouco mais à frente, no capítulo 12, ele vai começar a falar do corpo de Cristo. Ele vai dizer, ele vai relacionar os dons ali com a atividade do corpo. E ele começa mostrando a idolatria, por quê? Porque segundo esse princípio da idolatria, quando você adora um ídolo, você se transforma naquilo que ele é. Então você não funciona, você não tem a atividade do corpo. Você tem olho, mas não enxerga, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda. Então o cristão que se envolve com a idolatria, ele fica estagnado. Ele não consegue funcionar para Deus. Tem os dons, mas não funciona. Na nossa vida, irmão, ninguém pode tomar o lugar de Deus. Ninguém, nem algo, nem ninguém. Né? Se algo, alguma prática, qualquer coisa que seja, uma pessoa toma o lugar de Deus, ela está fazendo o papel de ídolo. E aí o que acontece? Você diz assim: agora eu quero servir ao Senhor. Mas eu não consigo exercitar mais o meu espírito, eu não consigo tocar no Senhor. Muitas pessoas dizem isso: eu não consigo tocar o Senhor, essa reunião aqui ela não me agrada mais. Por quê? Porque tem esse princípio da idolatria, tem muitas coisas que tomaram o coração, aliás, que tomaram o lugar de Deus no seu coração. Essas coisas precisam ser abandonadas.
Do contrário, nós não vamos conseguir exercer o nosso serviço ao Senhor, exercer os dons que nós temos, a nossa função no corpo de Cristo. Nós vamos ficar lá, igual aquela estátua, igual aquele ídolo, parado, sem falar, sem se mexer, sem andar. Você pode, às vezes, estar reunindo há 10, 15, 20 anos, mas está sempre a mesma coisa. Por quê? Porque tem algo que está tomando o lugar de Deus. E aí não consegue avançar. Na página 61, último parágrafo, fala um pouco sobre isso. Essas palavras são uma grande advertência para nós. Se nos relacionamos com ídolos, nos tornamos como pessoas mortas para as questões espirituais. Temos boca, mas já não falamos o que é de Deus. Temos olhos, mas não conseguimos ver o que é espiritual. Nossos ouvidos já não ouvem a voz de Deus, nem podemos sentir as coisas divinas. Embora tenhamos mãos e pés, já não tocamos as coisas de Deus, nem andamos em seu caminho, e nenhum som sai de nossa garganta. Amado leitor, no mundo em que vivemos há muitos ídolos disponíveis, e grande é o dano que causam aos que com eles se relacionam. Temos atualmente ídolos modernos, como celebridades ou pessoas intelectuais formadoras de opinião. O smartphone pode ser um ídolo, pois as pessoas não conseguem mais viver sem eles. Até mesmo nossos familiares podem tornar-se ídolos quando os colocamos em prioridade na frente de Deus. E nossas preferências com os que falam a palavra, tudo isso pode tornar-se um ídolo. Precisamos considerar seriamente diante de Deus se temos algum deles em nossa vida e perceber o prejuízo que nos causam por afetar nossa percepção espiritual. E mais, irmãos, Paulo falando sobre os ídolos em 1 Coríntios 10, ele diz, versículos 19 e 20, que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Então veja o perigo de colocarmos essas coisas no lugar de Deus. Nós podemos acabar sendo conduzidos por demônios, nos associar a demônios. Por quê? É como a experiência de Ló. Quando Abraão falou assim, você escolhe, vai para a direita, eu vou para a esquerda. Aí Ló olhou, ele viu aquela campina, e aí ele pensou, eu tenho muito gado, né? Aqui vai ser um bom lugar para eu criar meu gado. Aquela coisa de ganhar, né? Querer ganhar mais, falou mais alto. Eu vou sair da sombra de Abraão. E aí a palavra fala o quê? Ele foi pouco a pouco montando as suas tendas até chegar em Sodoma. E isso vai acontecendo pouco a pouco. É por isso que nós precisamos começar a notar os sintomas. Se você perceber que o seu amor está se esfriando, o seu amor pelas reuniões, pelos irmãos, por Deus, se você perceber que você já não quer mais falar a palavra, você já não quer mais ouvir a palavra, pode ter alguma coisa escondida, às vezes você nem está percebendo, mas pode haver alguma coisa que está tomando o lugar de Deus, está te prejudicando. Nós nunca devemos esquecer, irmãos, esse princípio da idolatria. Porque senão você pode pensar, eu estou livre dos ídolos, mas aí tem um monte de coisa no coração que toma o lugar de Deus. E de repente você vai perdendo, os sintomas são esses, você vai perdendo o amor pelas coisas de Deus. Isso é o princípio da idolatria ativo no nosso ser. Quando isso acontece, nós não conseguimos servir ao Senhor. Nós não conseguimos desempenhar o nosso papel, a nossa função no corpo de Cristo. É um pé que não anda, é uma boca que não fala, é um nariz que não sente cheiro, é um ouvido que não ouve. Tem o dom, mas não consegue exercer. Por quê? Por causa desse princípio da idolatria. Então esse salmo que fala da idolatria, ele começa dizendo, não a nós, mas ao teu nome a glória. Por quê, irmãos? Quando os ídolos foram introduzidos na humanidade, se você se recordar bem, já falamos sobre isso em áudios passados, foi com Nimrod, na época naquela civilização pós-dilúvio. Foi ele que introduziu a idolatria na humanidade. A gente vê pela história vários templos daquela época construídos
para adoração a ídolos. E o princípio do reino de Nimrod foi aonde? Foi Babel. Isso está lá em Gênesis capítulo 10, versículo 10. E aí em Gênesis 11, no versículo 11 diz: daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. Depois no capítulo 11 nós vemos o que? A Torre de Babel. E em Gênesis 11, ali na construção daquela torre, o versículo 4 diz: disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome. Ou seja, aqui nessa época os homens ainda temiam a Deus por causa do dilúvio. O que Nimrod fez com o reino que ele criou? Ele introduziu os ídolos e disse: pode ficar tranquilo, não precisa temer mais a Deus não, está aqui, ó. Esses são os seus deuses. Nós vemos, por exemplo, Abraão, naquela região de Ur dos Caldeus, uma região extremamente idólatra, da onde ele foi chamado em Gênesis 12. Essa civilização pós-dilúvio foi a civilização que foi introduzida à idolatria. E essa linha anda por toda a Bíblia até chegar em Apocalipse. Em Apocalipse 18 nós vemos a queda da grande Babilônia, representando a idolatria. O versículo 2 de Apocalipse 18 diz: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Isso, na verdade, irmãos, é o que está por trás dos ídolos que nós fazemos, sejam ídolos de madeira, sejam ídolos de ferro, de prata, de ouro, ou sejam ídolos que nós criamos para nós mesmos. Sejam pessoas, sejam coisas que existem nesse mundo, práticas, tudo aquilo que tenta substituir a glória de Deus, tirar a glória de Deus, substituir o lugar de Deus no nosso coração, acaba se tornando um ídolo para nós. E qual é a relação com o Salmo 115? Se você notar bem no versículo 1, novamente, e você pegar o princípio lá de Gênesis 11 e Babel, você vai perceber que a idolatria entrou na humanidade exatamente para tomar o lugar de Deus. Por quê? Porque o homem não quer se sujeitar à vontade de Deus. O homem não quer o nome de Deus, ele quer exaltar o seu próprio nome. Então, com o ídolo é muito fácil. Você pede para o ídolo aquilo que você quer e você não precisa se preocupar com a vontade daquele ídolo. O bezerro de ouro que os israelitas fizeram. Por que eles fazem o bezerro de ouro? Eles foram contaminados pelas práticas egípcias. Então ali na idolatria dos egípcios, eles tinham um deus, é mais ou menos próximo ao que acontece na Grécia, Eles tinham um deus para cada coisa. O que eles precisavam, eles iam lá e pediam para aquele Deus. Deus com letra minúscula, tá? Eles iam lá e pediam para aquele Deus. Se aquele Deus fazia, muito bem. Se não fazia, vão para outra. Ou seja, esses ídolos não se importavam com a vida deles. Então podiam viver, aquele povo podia viver da maneira que eles queriam. O povo de Israel, de certa forma, invejava isso. Eles não queriam Deus toda hora interferindo no seu caminho, levando-os para onde Deus queria. Eles queriam fazer aquilo que eles bem entendessem. Então veja, irmãos, está vendo como essas coisas vão ficando mais claras? Está vendo como nós, o nosso ego, o nosso homem natural, nós vamos criando ídolos. Por quê? Para satisfazer os desejos da nossa alma, os desejos do nosso ego. Então a idolatria foi introduzida na humanidade para isso, para tirar o lugar de Deus, substituir Deus, e aí você pode ter o que você quer. Volto em Salmo 115:1. É por isso que esse trecho começa: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia, da tua fidelidade. Então é uma pessoa aqui, um salmista mostrando: eu só tenho um Deus, e eu dou a glória ao nome desse Deus. Não é para mim, é para Ele, porque Ele é cheio de amor e misericórdia, cheio de fidelidade. Agora, quando nós, irmãos, consciente ou inconsciente,
Inconsciente eu digo porque às vezes nós queremos tanto alguma coisa que isso se torna inconscientemente o nosso ídolo. Eu conheço, por exemplo, pessoas que queriam muito se casar. E aí, porque queriam muito se casar, disseram assim: ah, quer saber? Eu vou abandonar essa vida com Deus, eu vou lá para o mundo, lá no mundo eu vou achar. Isso é idolatria, isso é um ídolo. Tomou o lugar de Deus. Esse é o princípio. Aí você diz assim: eu quero isso, aqui Deus não vai me dar, não está me dando, então eu vou para outro lugar, em outro lugar eu vou conseguir a minha vontade. Entendemos? Isso é o princípio da idolatria. Só que quando nós criamos esses ídolos, nós nos tornamos como eles. Nós que fomos feitos para adorar a Deus, nós que recebemos a vida de Deus, que fomos feitos para expressar o Senhor, agora estamos expressando esses ídolos que muitas vezes nós mesmos criamos. É o que diz esse trecho. O versículo 3 diz: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Novamente, irmãos, veja, é a vontade de Deus. Quando eu não quero seguir a vontade de Deus, o que me resta? Me resta recorrer a ídolos. Não só recorrer a ídolos, muitas vezes eu construo os meus próprios ídolos. Por quê? Porque eu quero a minha vontade, eu quero tornar célebre o meu nome. O dinheiro pode ser um ídolo para nós, porque nós não temos o que nós gostaríamos de ter, então nós nos rebelamos contra Deus, dizendo: não, mas Deus não me deu isso, não me deu aquilo, então eu vou procurar em outro lugar, não preciso de Deus, vou procurar em outro lugar. Isso tudo são ídolos que nós vamos criando, e esses ídolos, eles vão acumulando por trás deles o que? Demônios. E aí você acha: eu tenho controle da minha vida, agora eu estou no controle da minha vida, mas você não está percebendo, você está sendo controlado por demônios. Isso é um assunto muito sério, é um assunto que todos nós realmente precisamos temer, e é até um dos versículos que falam aqui. Porque se nós não atentarmos para esses princípios, irmãos, ao invés de sair fazendo a vontade de Deus, nós vamos sair fazendo a nossa vontade e fabricando ídolos para nós mesmos. Então o versículo 3, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Por que esse versículo fala essa frase, obra das mãos de homens? Porque todo ídolo sou eu que construo. Ou seja, eu construo os meus próprios ídolos. Aquilo que eu quero, aquilo que minha alma, minha vida da alma almeja e que toma o lugar de Deus no meu coração. São obra das minhas mãos. Versículo 5, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quantos neles confiam. Pode perceber, quando você deposita a sua fé, você deposita o seu amor em ídolos, você se torna igual a ele. Pessoas que resolvem idolatrar bandas de rock, jogadores de futebol, enfim, personalidades, elas tendem a se tornar iguais. Só que você vai perdendo toda a função do seu espírito, a sua função espiritual. Qual é o final disso? O versículo 16, para nós, por causa do tempo, para nós andarmos um pouco mais, o versículo 16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Ou seja, o final daqueles que se envolvem com ídolos é a morte. Primeira morte espiritual. Você pode colocar a culpa em tudo, culpa na igreja, nos irmãos, mas na verdade, tudo começou com os ídolos que eu fabriquei. Os ídolos das minhas próprias mãos. Uma personalidade, uma banda, ou algo, uma coisa que eu quero muito, enfim, uma pessoa, enfim, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque do contrário, essas coisas tomando o nosso coração, tomando o lugar da glória de Deus, essas coisas vão se tornar ídolos para nós.
Eu quero agora ler na página 64, primeiro parágrafo. Veja só. Quando alguém se relaciona com ídolos, sua boca cessa de louvar o Senhor, porque a morte espiritual veio até ele. Nós pertencemos a outra classe de pessoas. Somos os que louvam o Senhor, seja quando estamos com os demais irmãos nas reuniões da igreja, seja em nosso viver diário. Em toda parte e em todo momento nós o bendizemos. Então vejam, irmãos, aqui até nesse salmo, se você ler o salmo inteiro, você vai ver que ele divide em duas pessoas. Os filhos dos homens, aqueles que louvam ao Senhor e aqueles que são pelos ídolos. Em qual desses grupos nós estamos? Nós precisamos estar num grupo que louva ao Senhor. Agora, se a minha boca não se abre para louvar o Senhor, se abre para falar muita besteira, mas não se abre para louvar a Deus, para falar a palavra de Deus, isso é um péssimo sinal. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 12. No versículo 2 ele diz: sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Isso é um princípio, irmão. Você acha que está com as rédeas da vida na sua mão, mas você está sendo conduzido, você está sendo guiado por aquilo que tem atrás dos ídolos, os demônios, como nós vimos ontem. E aí o versículo 3 diz: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Anátema é maldito, amaldiçoado. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. O que quer dizer isso? É os dois grupos de pessoas de Salmo 115. Aqueles que estão envolvidos com os ídolos não conseguem invocar o nome do Senhor, não conseguem abrir a boca para falar a palavra de Deus. Então, há todo tipo de falar imundo na boca deles e muitas vezes até negando o Senhor. Agora, há um outro grupo de pessoas, que invoca o nome do Senhor, um grupo de pessoas que louva ao Senhor. Como diz no Salmo 115, versículo 11, confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que o temem. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto os pequenos como grandes. Então, olha o segredo da bênção. É temer ao Senhor, é ter o Senhor como o único, é dizer, como o salmista diz no versículo 1, não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome. Veja o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor, irmãos, traz a bênção de Deus para nós, traz a presença de Deus para nós. Quando nós invocamos o nome do Senhor, é um sinal de que nós estamos no Espírito, como Paulo diz. Por quê? Porque é sinal de que o nome do Senhor tem valor para nós. Agora, quando nós estamos naquele outro grupo, nós não vamos estar no Espírito mesmo. Aí o nome do Senhor, a pessoa do Senhor, isso não importa para nós. O que importa? Apenas eu. Ao invés de falar não a nós, você fala venha tudo a mim, não é? Eu quero ainda ler um trecho da página 64, terceiro parágrafo, falando da passagem de 1 Coríntios 12, os versículos de 1 a 3. Essa passagem revela que quando estamos no Espírito, há coisas que falamos e há coisas que não falamos. Precisamos considerar o que sai de nossa boca diariamente. Jamais dizemos algo contra o Senhor quando estamos no Espírito, mas com certeza declaramos que Cristo é nosso cabeça e Senhor. Gostaríamos de perguntar: nosso falar expressa o senhorio de Cristo em nossa vida? Pelo nosso falar podemos perceber se estamos ou não no Espírito. Satanás instiga a humanidade aos ídolos e contra Deus. Todavia, nós somos os que receberam a vida divina e não estamos mortos espiritualmente. Nossos lábios são para louvar e bendizer somente nosso Senhor. Outra prova, quer saber se você está morto espiritualmente? Como é que está o seu relacionamento, a sua boca, o que está saindo da sua boca? Só coisas negativas, só coisas de morte? Ou você tem louvado ao Senhor, você tem invocado ao Senhor? Então, essas coisas nós precisamos perceber na nossa vida e precisamos ir diante do Senhor para tratar todas elas. Que o Senhor abençoe grandemente cada um de vocês. Jesus é o Senhor.